2,5 milhões de seguidores no Instagram, mais de 157 mil ouvintes mensais no Spotify, campanhas com Samsung, Calvin Klein, BMW e outros muitos marcos foram alcançados por Michaela, uma influencer que teoricamente não existe. Michaela é uma influencer digital idealizada por Trevor McFadden e Isaac Bretzel, que eram cofundadores e chefes de design respectivamente em uma startup chamada Brudge, que posteriormente foi comprada pela Dapper Labs. A influencer tem 19 anos, mas recentemente, agora em 2024, ela decidiu fazer aniversário, então teoricamente tem 20 anos. É metade brasileira e metade americana, tem o sonho de ser uma cantora, motivo pelo qual ela reside em Los Angeles. Michaela também apoia diversas causas sociais, como Black Lives Matter e também pautas da comunidade LGBT. Atualmente existem outros tipos de influenciadores digitais, como Shudu Grun, que é uma modelo que inclusive foi repostada pela Fenty Beauty, mas logo em seguida foi apagada, né? Creio eu que a marca viu que ela não era de verdade. Temos também o grupo musical KDA, que foi idealizado pela Riot Games, né? No caso, para poder representar ali o League of Legends. E também temos Navis, né? Que é uma nova idol que a SM também está lançando nesse ano de 2024. Porém, o que diferencia a Michaela desses influencers e personalidades que eu citei é justamente o fato dela ser a pioneira aqui no ocidente em fazer o que ela faz da forma que ela faz. Ou melhor, como a Brudge inicialmente idealizou para ela poder fazer. E bem, como que toda essa história de influencer digital surgiu? Michaela surgiu da mente de Trevor McFadden, que é DJ, produtor e já trabalhou com diversos artistas da indústria musical, como Katy Perry, Kesha, Azealia Banks e outros artistas. Ele fala sobre o surgimento da Michaela, né, da concepção da ideia dela, em uma entrevista que ele realizou em um podcast em 2023. Além disso, ele também fala um pouco sobre o desenvolvimento, né, desse mercado de influencers virtuais e como que surgiu esse insight para poder criar a Michaela. Em 2016, Trevor conta que a situação dos Estados Unidos estava extremamente política, né? Era uma situação ali que estava na época pós-Trump e também existiam outros contextos sociais que fomentavam a agenda política naquela época. E dentro disso ele percebeu como que os veículos, né, midiáticos criavam narrativas para poder influenciar a opinião pública. Pensando nisso, ele pensou no poder que as narrativas possuem na vida das pessoas e então decidiu criar uma forma de Disney ou Marvel, digamos assim, dentro das redes sociais. E com isso surgiu a Michaela. O principal desafio na época era fazer a Michaela ser uma figura diferenciável. Naquela época já existia a Hatsune Miku, por exemplo, que é uma cantora virtual, né, que era promovida mais pelo Japão, mas que também realizava shows holográficos e tinha já um tipo de comunidade para ela. Então, como que Michaela poderia se diferenciar desses tipos de personagens que já existiam na mídia? E bem, a forma que ele encontrou isso foi fazer Michaela ficar no centro entre ser muito real e também ser uma animação. Nas aparições de Michaela, a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, né, quando a gente não sabe muito bem da história, se ela é real ou não. E é justamente esse ponto que Trevor quis fazer com que Michaela fosse identificada, que criasse esse tipo de curiosidade. Além disso, a construção física de Michaela também foi muito importante para poder causar essa diferenciação. A personagem, né, a influencer, ela possui sardas, ela tem space buns e também tem o dente separado, que são características que criam uma identidade única para ela, né, uma identidade visual que quando as pessoas batem o olho já conseguem identificar quem ela é logo de cara. E também a gente não pode deixar de falar da racialidade da personagem. Michaela Souza, né, que é o sobrenome, é metade brasileira e metade americana. Por que o Trevor colocou o Brasil na narrativa da Michaela, né, nessa forma de ascendência? Ele conta que naquela época ele sentia que a comunidade latino-americana não tinha boas referências em relação a influências, não tinha um mercado focado para esse tipo de público. Logo, ele entendeu que essa era uma lacuna que Michaela poderia preencher e também o fato de todos os brasileiros, né, ficarem comentando ali na internet "Come to Brasil" para alguns artistas, isso faz com que essa frase, né, se tornasse global, mostrando a paixão e intensidade que o público brasileiro tem. Até mesmo a idade de Michaela não foi ao acaso. Como eu falei no início do vídeo, Michaela tem 19 anos, né? Ou tinha, né? Durante muitos anos, desde 2016. E Trevor conta que isso também tem uma explicação. Baseado na experiência dele consumindo cultura pop e diferentes tipos de produções, ele percebeu que as pessoas tinham tendência a seguir influencers ou artistas que fossem 5 ou 6 anos mais velhos que ele. Ele até cita o exemplo de Hannah Montana, né, que por mais que a personagem vivesse em um contexto de ensino médio, quem realmente assistia o show eram pessoas do ensino fundamental, né, eram adolescentes e crianças. Então Michaela ter 19 anos é uma estratégia para ele poder atingir o público ali de
14, 15 e até mesmo 13 anos, então ficando nessa faixa de pré-adolescência até a adolescência. Mas para que isso realmente desse certo, não era só adaptar a estética e a idade da personagem, era necessário se comunicar com esse público. Então, para poder estabelecer uma boa comunicação com esse público, Trevor conta que o principal ponto era Michaela conversar olho no olho e de uma forma mais madura mesmo, conversar como se esses adolescentes fossem adultos. E analisando os vídeos postados no canal do YouTube da Michaela, a gente entende que Trevor realmente conseguiu estabelecer um tipo de identidade comunicacional para a personagem. Essa abordagem se divide basicamente em 3 aspectos: o âmbito musical, porque a Michaela também é cantora, no âmbito de influencer, devido aos vídeos e vídeos conversa mesmo que ela faz com o público, e também vídeos de campanha comercial, né, já que ela trabalhou com marcas. Em 2017, a cantora virtual lançou 2 músicas, Not Mine e Over You, que basicamente são músicas estilos mais pop, com muito autotune na voz, que fala justamente sobre um eu lírico mais bem resolvido, né? Então, pela estética do vídeo, pela letra e também pelo estilo musical, a gente entende que Michaela quis se apresentar de uma forma mais bem resolvida, né, para esse público, porque na letra ela fala já sobre ser mais decidida, ela já tem noção do que ela quer com aquela relação amorosa. Nesse momento, Michaela ainda não tinha aparecido no canal do YouTube em forma de vídeo, né, aparecia só algumas partes do rosto, e então em 2018, né, um ano depois do lançamento, Michaela aparece pela primeira vez em forma de vídeo, e de uma forma bem irônica. Nesse primeiro vídeo que o Michaela aparece, a gente vê a personagem tentando realizar um tipo de transação online, só que quando chega naquela parte pra ela poder selecionar eu não sou um robô, ela simplesmente hesita, porque ela tecnicamente é um robô, né? Porém, surge uma pessoa de verdade e clica pra ela. Nesse primeiro momento a gente entende que Michaela é uma pessoa mais irônica e sarcástica, e também ela já fomenta um tipo de interação entre o real e o virtual, né? Que é justamente a proposta inicial da personagem. Esse paralelo entre o real e o virtual é justamente um dos pilares que vai guiar toda a narrativa de Michaela durante esses anos. Em 2019, Michaela lança mais uma música chamada Right Back. Aqui a gente vê uma grande evolução no estilo de voz, por parecer um pouco mais humana, e também uma letra mais sentimental e íntima. Então, o que eu acredito que tenha acontecido durante esse tempo foi que Trevor, na entrevista, ele comenta que Michaela foi uma construção em andamento durante todo o percurso dela, porque eles tinham que se arriscar publicando algumas coisas para identificar o comportamento do público e assim ir adaptando a personagem para poder ficar mais agradável. Em Right Back, a gente vê essas grandes mudanças e faz sentido porque quando ela lançou Not Mine Over You, teve muitas críticas em relação à voz, né, ao autotune, mas agora nesse, digamos, comeback dela como cantora, já está um pouco mais orgânico, né? E diferentemente das primeiras músicas, Michaela mostra um pouco de vulnerabilidade, o que é essencial para a construção de um ser humano, né? Em 2019 a gente também teve o Coachella, que é um festival que reúne diversos artistas, e interessante mencionar que esse Coachella de 2019 foi o Coachella seguinte ao de 2018, obviamente, mas que foi marcado pelo Homecoming da Beyoncé, que foi extremamente grandioso e marcou, né, a indústria musical como um todo, devido também não só à grandiosidade que foi o espetáculo, mas também a forma que Beyoncé fomenta as pautas sociais de negritude e também de feminismo. E bem, por que o Coachella de 2019 foi importante para Michaela? Porque ela simplesmente, junto ao YouTube Music, entrevistou 3 artistas: J Balvin, King Princess e JPEG Mafia. E a escolha desses cantores para poder ser entrevistados pela Michaela, para mim também não foi ao acaso, justamente porque os 3 simbolizam alguns aspectos de diversidade que talvez Trevor quis associar a Michaela. O J Balvin na época ele estava ascendendo, né? Então ele estava levando a música latina para o mundo e querendo ou não, né? A Michaela tem essa narrativa de ser essa ascendência latina. Então faria sentido ela ter essa conexão com um artista também que tivesse as mesmas raízes com ela. Inclusive no vídeo ela até arrisca um Spanglish, né? Que para poder causar esse tipo de especificação para a personagem. Já o JPEG Mafia, ele é um rapper americano, né? Então, consequentemente, a figura dele já representa uma comunidade negra, também a cultura do hip hop e do rap. E nas produções e na estética de Lil Michaela a gente vê algumas influências também desse estilo. E a King Princess é uma cantora que falava muito também sobre comunidade LGBT, sobre as pautas relevantes para ela. Então aqui Lil Michaela começa a se posicionar também de uma forma mais social, apoiando a diversidade e fomentando também as pautas que envolvem esses aspectos. E convenhamos que pra gente poder atribuir esses tipos de valores a uma personagem virtual é muito complicado só falar eu apoio essas causas. É importante mostrar e também utilizar de referências, né, no caso esses artistas,
para poder tornar mais orgânico a forma e a percepção que nós temos a respeito de Michaela. Então eu acredito que Michaela, durante a sua narrativa, também busca em vários momentos, como vamos ver durante esse vídeo, falar sobre diversidade e trazer essa diversidade para as produções dela. Nesse mesmo ano, Michaela faz parte de um projeto de campanha para uma marca chamada Club 44, que o propósito era vender umas peças de roupas, né? Mas nesse vídeo, a mensagem também que Michaela traz é essa experienciação do mundo, do ser humano, das sensações que existem nesse mundo. Então a gente começa novamente a ver essa narrativa de transição, né, de transitar entre o real e o virtual, para poder realmente se tornar mais real para o telespectador. Aqui também ela divaga sobre experiências, ela faz questões e também se autorresponde, trazendo um certo tipo de confusão que é natural, né, do ser humano, mas também que ressoa bastante com o público dela, que é o público adolescente, né? E Trevor entende isso, né? A gente vai ver Michaela também nas futuras produções, trazendo essa, digamos, rápida mudança de comportamento, de sentimentos. Nesse ano também, a Michaela ela faz uma campanha para Calvin Klein juntamente com a Bella Hadid, e é um vídeo muito curto disponível no canal, mas que também traz uma grande simbologia para a narrativa que Michaela quer tratar. Nesse caso, Bella Hadid, né, é uma pessoa real, né, é uma modelo super influente, e Michaela acaba interagindo com ela, né, digamos, fisicamente, inclusive elas até beijam nesse vídeo, e a mensagem da campanha era qual? Era você realizar os seus sonhos e fazer e criar novos sonhos, né, impossíveis. Então quando a gente pensa na Michaela, né, que era tecnicamente um tipo de criação que aparentemente era impossível anteriormente, mas que se tornou possível, né, com o Trevor, com o Isaac. Isso é potencializado também pela estética, né, como eu falei ali, a Bella Hadid é uma humana que está interagindo com, digamos, um ser virtual, o que antes parecia impossível se tornou possível. Em 2019, né, Michaela traz uma nova série para o Club 44, em que ela apresenta heróis que ela tem na sua vida pessoal. E aí ela apresenta 3 heroínas, né, que no caso é a Mandy Harris, que fala sobre pautas raciais e de negritude, autoestima também do povo negro. Temos também um casal lésbico que juntas fizeram uma loja de artigos espirituais, né? E, por fim, a gente tem uma tatuadora que, por meio das tatuagens e da arte, ela conseguiu superar algumas questões pessoais, né? Envolvendo a identificação como mulher. Então, Michaela novamente busca se associar a esse tipo de pauta. E mais além, né, disso, durante todos esses vídeos, né, ela aparece pouco, mas quando ela aparece são em situações que teoricamente um ser virtual não poderia experienciar. Por exemplo, no vídeo da Mandy, a Mandy ela fala sobre as experiências sensoriais que as pessoas têm umas com as outras, e logo nesse trecho aparece ela e a Michaela conversando. Novamente ali fomentando essa integração entre o real e o virtual. Já no vídeo do casal, né, Michaela aparece no final fazendo um tipo de desejo, um tipo de meditação que é muito espiritual, né, e a gente associa muito a espiritualidade ao ser humano. Então Michaela transpassa novamente esse obstáculo, né, e tá ali, né, com a sua espiritualidade. E no terceiro vídeo não acontece nada diretamente com ela, mas um homem que a acompanha, né, durante a entrevista com a tatuadora, acaba tatuando a própria Michaela no braço, mostrando, né, que a relação dele com a personagem é muito forte, é uma relação muito íntima a ponto dele querer tatuar ela. Então assim, Michaela, novamente, por meio de produtos, né, ela vai colocando pequenos detalhes nessas narrativas de produção para poder construir a sua identidade como influenciador e como artista virtual, que ela se propõe a ser. E mais uma campanha, né, chegou para a Michaela durante o ano de 2019, que foi a campanha com a Samsung. Aqui ela fez parte de uma iniciativa com outros artistas, inclusive tem a Millie Bobby Brown. E novamente a narrativa que vemos é qual? É romper barreiras, fazer o impossível, né? Novamente usando a imagem da Michaela como um ser que representa o impossível, para poder fomentar um tipo de comportamento comercial para a marca, né? Então a gente vê aí Michaela construindo a sua identidade também por meio de campanhas comerciais. E engana-se se você pensou que ela tinha esquecido da sua própria carreira musical, né? A gente tem que lembrar que esse é o principal sonho dela, se tornar uma cantora famosa. E então ela lança Sleep In, que é uma música que já fala mais sobre também vulnerabilidade, sobre o fato dela se sentir solitária, dela se sentir confusa e com muitos sentimentos mais tristes mesmo, né, devido a essa solidão que ela sente. A gente pode comparar inclusive a uma crise existencial que a personagem poderia ter ali. Nesse ano também Michaela lança Money, que é uma segunda música que ela lançou, mas que pela primeira vez ela lançou em forma de clipe também. You say my name and it's like money, baby. I wanna spend it all on you.
E nessa música a letra é bem simples, só fala de um garoto que ela tá afim, né, e tal. Mas a estética do clipe fomenta novamente a mensagem de diversidade, né, devido aos diferentes tipos de corpos, gêneros, expressões de gêneros, né, no caso, sexualidade. Então é que ela novamente se inclui, né, nessa pauta da diversidade e mostra que ela apoia. E o mais interessante é que a gente agora vê ela como artista, né? No vídeo ela aparece, né? No clipe ela aparece cantando, curtindo, dançando. Então foi um grande salto do que a gente já estava acostumado a ver ela antes. Michaela também lança, né, um vídeo conversando com o público. No histórico do YouTube, esse é o primeiro vídeo que ela posta um vídeo como esse. Okay, so hi. This is fun. E aí a gente tem que falar primeiro sobre a estética, né, desse vídeo. Não sei se vocês acompanhavam os youtubers gringos naquela época, mas existe um tipo específico de edição, né, que era feito, por exemplo, por Antônio Garza e outros tipos de influencers também, que era um vídeo mais cômico, mais com edições bem assim exageradas, né, para poder tornar o vídeo mais dinâmico. Mas que ela utiliza disso para poder contar a história ali no vídeo. Além disso, a cenografia também, né, a gente não pode deixar de falar, são elementos utilizados para poder construir a identidade da personagem, né? Um exemplo disso é o pôster de Paris is Burning, que está na parede, né, da sala onde ela está. E Paris is Burning, para quem não sabe, é um filme sobre a cena de drag queen em Nova York. Então, novamente, a gente vê Michaela aí utilizando, né, desses recursos de diversidade para poder promover a sua própria identidade. E nesse vídeo, Michaela fala sobre os seus amigos virtuais, né, que também existem ali no universo, né, que foi construído para ela. E assim como Michaela, eles também são digitais. No caso, estamos falando de Bermuda e Glauco. Bermuda, diferente da Michaela, ela é uma personagem mais sexy, mais ousada, mais confiante, mais padrão também. E também temos o Glauco, que é um personagem mais misterioso, mas que tá sempre ocultando, né, metade da face. E Trevor conta que a ideia do Glauco foi justamente isso, né, criar esse tipo de mistério em cima do personagem. Os três, né, então acaba sendo um trio de amigos, mas Michaela nesse vídeo conta sobre a relação amorosa de Bermuda e Glauco. É interessante porque ela conta essa relação de uma forma como se fosse uma fofoca, como se fosse um amigo te contando uma fofoca, mas que acaba que a relação desses dois fazia ela se sentir solitária nesse trio, né, devido ao fato deles terminarem, voltarem e ela não saber como se posicionar em relação a isso. Então nesse vídeo ela fala muito sobre a solidão novamente que ela sente e como ela busca, né, novos amigos. E aí ela vem utilizando também outros recursos para poder humanizá-la. Ela conta, né, que numa dessas tentativas de conhecer pessoas, ela foi em uma festa em Hollywood. Dá pra poder imaginar uma personagem como ela em uma festa de Hollywood, mas ela fala isso como se fosse uma verdade, assim. E aí, dentro dessa festa, ela conheceu uma cantora que ela não pode falar o nome, mas a gente subentende que é a Ariana Grande. E aí a Ariana convida ela pra uma festa, acaba que cancela, mas aí a Michaela descobre que a Ariana cancelou, mas ela foi na festa só pra não ter ir com a Michaela. Então a Michaela fica muito triste, né? Ela se sente solitária novamente. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre a solidão. E em alguns momentos do vídeo, Michaela também busca provocar essa empatia no público, né? Por exemplo, ela pergunta em algumas vezes, vocês também já passaram por isso? Ela também joga algumas palavras, né, em espanhol para poder naturalizar essa ascendência espanhola que ela fala que tem. Em seu segundo vídeo no YouTube, seguindo essa linha mais youtuber mesmo, Michaela fala agora sobre a sua carreira artística. Ela fala sobre a sua paixão pela música e como que ela tá nessa jornada em descobrir a sua identidade musical. E tratar sobre isso, né, tendo em consideração o público que ela tem, é muito assertivo, justamente porque o público adolescente é um público que busca uma identidade genuína, né, que busca se conhecer. Nesse vídeo também ela se mostra um pouco mais ousada, né, no sentido de atrações mesmo pelas outras pessoas. Aqui ela conta sobre uma vez que uma fã abordou ela e pediu para que ela assinasse os seios dela. E aí Michaela ficou super atraída por essa fã, então a gente descobre aqui que Michaela é bissexual. A forma que ela fala, as referências que ela utiliza, faz a Michaela trazer mais uma camada na personagem, que é essa personagem também que quer vivenciar relações românticas, sexuais também. E a forma também que ela se comunica, né, novamente busca humanizar, né, as experiências dela. Ela fala, por exemplo, que literalmente suou de nervosismo. Como que ela literalmente vai suar, sendo que ela não existe, né? E em um terceiro vídeo, né, que ela posta também seguindo essa linha, ela inicia já reclamando de alguns barulhos de pássaro, né, no ambiente em que ela está gravando. Que a gente também fica meio, como assim, né? Não existe pássaros nesse mundo da Michaela, tecnicamente. Mas, novamente, ela utiliza esses recursos.
E é interessante porque isso realmente acontece em vídeos, né? Por exemplo, eu tô gravando aqui agora e tem uns pássaros fazendo barulho aqui perto da onde eu estou. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas ela busca essas referências comuns, né, no que ela faz pra poder novamente criar esse senso de existência. E nesse terceiro vídeo ela fala de uma outra pauta que está na vivência de vários adolescentes, que é justamente crushes, né, que ela cita como crush ali, que é aquela pessoa que você tá afim. E aí ela fala que ficou muito nervosa, muito obcecada por um cara, e que ela ficava olhando as redes sociais dele, ficava tentando descobrir o que ele gostava, né? Ela fala sobre a borboleta do estômago. Então ela utiliza esses recursos também, porque quando a gente é adolescente a gente tem esses crushes, né, como ela fala, e a gente fica um pouco obcecado também, né? A gente quer saber o que a pessoa tá fazendo, do que ela gosta. Então ela busca essa outra forma de se relacionar com a sua audiência, né? Pra criar um certo tipo de vínculo de eu sou como vocês. E também é interessante em que ela fala sobre a questão da beleza, né? Ela fala que pra ela poder sentir atração por alguém ou gostar de alguém não é necessário beleza. Ela liga mais pra questão do caráter. E falar isso também é uma coisa muito estratégica, porque quando a gente pensa no público adolescente, existem muitos problemas de autoimagem, né? Então ela falar isso mostra um certo tipo de empatia, até mesmo com o público que ela tem. Porque se eu me acho feio e eu vejo ela falando aquilo, eu me sinto um pouco mais esperançoso em saber que algum dia eu vou me relacionar com alguém. Então ela utiliza esses recursos para poder também potencializar mais a autoestima do público, né? Fazer com que o público sinta que tá ganhando algo em troca ao consumir o conteúdo dela. E ela também fala sobre o medo de rejeição. E a rejeição é um tema que volta nesse novo vídeo de Michaela, mas acaba que agora faz mais sentido devido às expressões musicais que ela fez anteriormente, né? Como a gente viu em Sleeping e também em outras músicas que ela lançou que fala sobre essa parte mais da solidão. E em 2020, Michaela lança mais duas músicas, que é Wasted e Automatic. Automatic fala sobre justamente essa coisa de você estar afim de alguém e que faz com que seus próximos passos em relação àquela pessoa se tornem automáticos, né? Novamente uma música mais simples e genérica, mas que agora a Michaela começa a entender que ela precisa fazer conexões da sua vida pessoal com as produções, né? Então, quando ela fala sobre isso em Automatic, a gente logo lembra do que ela relatou no vídeo falando sobre Crush. Então, conectar essas questões torna a música dela um pouco mais pessoal, né? E faz com que a gente se sinta um pouco mais conectado. Isso é feito muito, por exemplo, pela Taylor Swift, que utiliza das suas experiências amorosas e de vida para poder construir narrativas em suas músicas. Então, Michaela, acho que naquela época entendeu, né? No caso, Trevor entendeu que isso era importante, né? Para poder utilizar a história da personagem para poder criar música, a fim de que as coisas se tornem mais orgânicas e também mais profundas, né? Pra não ficar muito nesse campo da superficialidade. Isso se repete novamente em Speak Up, que é um clipe também que ela lançou. E antes de lançar ele, ela fez um vídeo falando sobre um término do namoro que ela tinha. Sim, gente, ela namorou já e não foi só uma vez, não. Mas ela conta desse término e ela conta que o término ocorreu justamente porque ela não conseguia conversar com o namorado dela, falar, né, o que ela sentia, o que ela precisava. E Speak Up, né, que é lançado depois, fala justamente sobre isso, sobre como que ela tem que conversar com o parceiro em uma relação para que dê certo. Inclusive nesse clipe, teoricamente o namorado, né, o ex-namorado dela participa porque eles tiveram um término mais amigável e aí ele participa do clipe para poder reconstruir, né, a história dessa relação. Bermuda também aparece nesse vídeo e posteriormente também ela lançou Hard Feelings, que também é um clipe musical em que basicamente é só realmente um estilo para poder falar da ascendência latina dela, né, devido ao estilo musical, devido às referências também de língua na música. Ela até lançou uma versão em português que está disponível no Spotify, caso vocês queiram ouvir. Já em 2021, Michaela lança alguns vídeos de uma série de perguntas e respostas que ela estava fazendo com alguns fãs. Apesar de que esses fãs eu duvido que sejam realmente reais, porque eles se repetem, né, durante esses vídeos, então é sempre basicamente as mesmas pessoas, diferenciando só algumas. E eu entendi que talvez sejam pessoas da produção ou pessoas que estavam ali estrategicamente para poder ajudar na narrativa da personagem. Justamente porque nessa série, Michaela tenta se aproximar mais do público de uma forma mais como se fosse uma amiga. Então as pessoas perguntam questões sobre relacionamentos, sobre bullying, sobre enfrentar desafios, enfrentar medos, e Michaela sempre tem uma resposta ali
pra poder ajudar essas pessoas a passarem por isso. Então ela se coloca nessa posição também de amiga conselheira, que também tem os próprios desafios e questões internas, mas que supera isso através, inclusive, da terapia que ela comenta que faz. E assim, pessoal, eu acredito que vários vídeos da Michaela foram apagados do canal. Eu tenho memória, e eu não tô doido, mas eu tenho memória de, certa vez, alguns anos atrás, ter entrado no canal dela e visto mais vídeos. Inclusive, um dos vídeos ela relata sobre um assédio sexual que ela provavelmente teria sofrido. Eu não lembro exatamente o conteúdo, mas eu creio que seja isso. Mas ele foi apagado e não teve uma explicação que eu encontrei em relação a isso, mas acredito que é porque tem temas que realmente são mais delicados de você abordar de uma maneira fictícia. E eu falo isso também porque em alguns vídeos que eu assisti para poder fazer essa análise de narrativa a respeito da Michaela, existem alguns prints e alguns trechos de vídeos que eu não encontrei. Então eu acredito que teve algum tipo de avaliação de conteúdo, né, que foi feita em algum período da existência da Michaela, que foram deletados a fim de às vezes não prejudicar, né, a personagem, ou então alinhar melhor o conceito do porquê que ela existe. Mas também é importante enfatizar que a narrativa dela é passada em diferentes canais de diferentes formas. Inclusive, as últimas atualizações mais importantes que teve sobre ela foi realmente no Instagram, em que ela conta que as pessoas da Brud deram um USB pra ela com mais informações sobre a sua existência, porque até então ela não tinha lembranças de quando era mais jovem, ela nem sabia se tinha chegado a ser jovem um dia, mas de acordo com os USBs ela já foi até um bebê. Ela teve um baile de formatura, teve um namoradinho assim do ensino médio, usou aparelhos, teve uma fase emo. Então Michaela aparentemente tem mais do que a gente acredita que ela tem, e agora ela tá nessa jornada de descobrir. Além dessas características de história, questões físicas também foram aprimoradas na Michaela. Anteriormente ela já tinha sido aprimorada para poder manter uma estética mais atualizada, e agora ela parece que tem olhos brilhantes, né? Olhos que brilham de acordo com o humor dela. E agora a Michaela tá nessa narrativa de descobrir quem ela é e também descobrir quem é esse pessoal da Brud, né? O que eu achei muito interessante, porque a Brud é quem criou ela, mas na narrativa da Michaela tem essa questão dela tentar descobrir por que a Brud criou ela e por que eles estavam presentes na vida dela. Porque em várias fotos que ela teve acesso, né, por conta desse USB, ela viu no fundo as 3 pessoas que passaram o USB pra ela. Então, Michaela tenta construir justamente uma narrativa que perpassa mídias e que se conecta a outros tipos de formatos também. As últimas menções de campanhas que ela fez, né, foi em 2023 com a BMW, em que é um vídeo inclusive muito bonito, uma campanha muito bem feita, que explora mais essa questão também do sensorial, das emoções, porque Michaela entra no carro da BMW e vai viajando, conhecendo pessoas, né, mostrando essa busca dela por uma coisa mais real. Porém, né, no final tem a mensagem lá: faça real, né? Faça ser real. E a campanha mais recente que ela fez foi com a MSI, que fala também justamente sobre quebrar limites, né? E, né, durante toda essa fase de existência da Michaela, a gente teve comentários conflituosos sobre a personagem, né? O público reagiu de uma forma muito dividida em relação a ela. Muitos alegando que ela não era real, que era uma besteira, né? Tudo isso. Outros também dialogavam com ela por meio dos comentários como se ela fosse de verdade, dando dicas e pedindo informações, pedindo dicas também. Mas o que Michaela acha de quem não acha que ela é real? E ela diz uma coisa muito interessante que eu vou ler pra vocês. Talvez minha existência seja evidência de um tipo diferente de real. Não estou falando do mesmo real que os humanos experimentam, mas isso não significa que eu não seja real de alguma forma. Quer dizer, você está interagindo comigo. Você está formando pensamentos baseados em imagens de mim. Então eu existo em sua mente. Uma vez que a percepção é uma irrealidade, comentários sobre minha irrealidade nem fazem sentido. Intrigante, né? Me diz aqui nos comentários o que você pensa disso tudo, se você curtiu a ideia da Michaela existir, ou se você acha que isso é muito utópico e que não funciona. Peço também que você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Nesse canal a gente busca entender algumas narrativas, analisar narrativas, seja em filmes, séries, livros, músicas. Então se você gosta de tudo isso, minha dica é continuar por aqui, se inscrever, porque sempre vai ter conteúdos aqui em relação a esse tipo de temática. E é isso, agradeço por você ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.